Este é o programa número 1 da televisão humorística. Chespirito. E nesta ocasião interpretando ao Chaves, com Florinda Messa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Horácio Gomes, Carlos Villagrán e Ramon Valdez. Direção de câmeras Miguel de Araújo. Roteiro original de Roberto Gomes Bolanhos. Como uma forma de respeito a essa data comemorativa, este programa não tem risadas gravadas. Bom dia, crianças. Bom dia, professor. Antes de começarmos a nossa aula, gostaria de perguntar por que a Chiquinha faltou 2 dias. É que ela está doente de uma doença. Chaves, o que você acaba de dizer é um pleonasmo. É um quê, professor? Pleonasmo. Você não sabe o que é um pleonasmo? Eu espero que não seja contagiosa. Que não seja contagiosa o quê, Pops? Esse tal de pleonasmo. Pops, pleonasmo não é uma doença. É um time de futebol. Também não, Gudines. Crianças, pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão de uma ideia. E isso em português quer dizer o quê? Pleonasmo é a repetição de palavras numa frase, como por exemplo, doente de uma doença, subir para cima, etc. Quer dizer que etc. também é um pleonasmo? Olha, esqueçamos esse assunto. Vamos começar a nossa aula. Muito bem, vamos lá. Nossa primeira aula de hoje é a aula de história. Mas sem pegadinhas, professor Girafales. Como assim pegadinhas, Pops? Toda aula de história o senhor vem com pegadinhas. Que tipo de pegadinhas, Pops? O senhor pergunta coisas que a gente nem tinha nascido. Mas é isso que consiste a história. Vamos lá, nhonho. Sim, querido professor. Você sabe o que Dom Pedro I fez no dia 7 de setembro de 1822? Ele estava muito doente. Como assim, muito doente? Sim, e ele estava tão doente que começou a dar gritos no Ipiranga. Não, nhonho. O grito no Ipiranga foi o grito da independência. Grito do Ipiranga porque foi dado nas margens do rio Ipiranga. E lá vivia a Dona Conceição, não é? Sim, e a Dona Conceição era casada com o padre Anchieta. Não, Kiko, o padre Anchieta não era casado. Como não, professor? No livro de história diz Padre José de Anchieta da Conceição. Sim, mas Conceição era o seu segundo nome. Isso mesmo, porque o padre Anchieta não era casado com a Dona Conceição, era casado com Portugal. Exato! O que você disse, Chaves? Sim, porque Portugal é a mãe pátria e o Frei Anchieta é o pai da pátria. Esqueçamos isso. Pops, quem foi o pior inimigo da princesa Isabel? Foi o homem que desenhou ela nas notas de 50. Ela ficou horrível, pelo amor de Deus. Vamos ver outro tópico. Vamos ver. Quem foi o maior adversário dos Inconfidentes? O Santos. O Palmeiras. O Flamengo. O Grêmio não se fala mais. Não deu. Vamos ver. Vamos para a Guerra dos Farrapos. Isso aí é com a Chiquinha. Pena que ela faltou. Como assim isso tem a ver com a Chiquinha? O pai dela esteve na Guerra dos Farrapos. O seu Madruga esteve na Guerra dos Farrapos? Sim, professor. No livro diz assim que os soldados da Guerra dos Farrapos, no começo, eram uma gentalha. Crianças, por favor, prestem atenção. Nhonho. Onde foi assinado a Declaração de Independência? Da parte de baixo da folha. Podem ir pro recreio. Vamos ver. Dom Pedro I deu o grito de independência no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I deu o grito de independência
Lar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 a. E aí, Chaves, o que está fazendo? Chaves? Chaves? Dom Pedro I deu o grito Chaves! de independência no dia 7 de setembro. Gritou comigo? Sim. E na minha presença? Sim. Você sabe o que eu faço quando as pessoas gritam comigo? O que é? Me assusto. Mas a culpa foi toda sua. Por que você não responde quando as pessoas estão falando com você? Eu estava estudando. As crianças devem estudar para que quando cresçam não sejam burros como o seu Madruga. Eu sou o quê? Um burro. O que é? Mula? Boi? Vaca e não se fala mais. Um bezerro? Não deu. O senhor não vai com a minha cara? E como é que você adivinhou? Olha, seu Madruga, o senhor não deveria ter beliscado o Kiko, porque quem chamou o senhor de burro fui eu. Chaves, meus parabéns. Meus parabéns mesmo. Porque, sabe, devemos ter muita coragem para admitir que fizemos um erro, sabe? Mas que erro? Ter me chamado de burro. Ah, mas isso não foi erro, não. Como é que é? É que o professor Girafales disse que as pessoas que nunca foram na escola são burras. Olha, Chaves, se você não sabe, eu fui para a escola 9 anos. E até cheguei a entrar na sala. Mas o senhor foi 9 anos na escola? Claro que sim, Kiko. 8 anos no primeiro e 1 ano no segundo. Bem, se eu não aprendi na escola, eu aprendi nas ruas. Dá para notar. O que eu quero dizer é que eu sou filho da experiência. E não guarda rancor dela? Olha, Chaves, é melhor você continuar a estudar, vai. Não, espere, seu Madruga. O senhor não precisa se envergonhar só porque o senhor não foi para a escola. Por acaso a culpa foi do senhor? Bem, de uma certa forma, sim, mas eu... Sim, porque no nosso tempo não existiam muitas escolas. Bem, dona Clotilde, só para constar, os meus tempos não foi igual aos seus tempos. Eu não quis dizer que somos da mesma época. O senhor deve ser uns 3 ou 4 anos mais velho do que eu, mas... Eu sou mais velho que a senhorita? Sim, mas o senhor não deve se preocupar por não ter estudado. Eu gosto dos homens no seu estado natural. Algumas mulheres preferem aqueles homens mais refinados, mas eu prefiro o rude, o bruto. Empreste isso aqui, Chaves. Nunca é tarde para aprender. Vamos ver. Dom Pedro I deu o grito de independência no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I deu o grito de independência no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I deu o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822. Você quer, Chavinho? Você vai me dar? Não, me diga primeiro se você quer. Não, me diga se você vai me dar. Primeiro me diga se você quer. Não, primeiro me diga se você vai me dar. Não, primeiro diga se você quer. Não, porque é sempre assim. Você fala quer, eu digo sim e você sempre diz compra. Bem, se você não quer, eu quero. Pois saiba que eu não quero mesmo. Eu estou estudando o grito da independência. Dom Pedro I deu o grito de independência no dia delícia. 7 de setembro de 1822. Mas que delícia de Dom Pedro I deu o grito de pirulito. independência no dia. Dom Pedro I deu 7 gritos no Ipiranga. Delícia. Dom Pedro I deu o grito de independência. Que delícia. Que delícia. Dom Pedro I deu eu não sei. Que Dom Pedro delícia. I deu o grito Mas de que setembro delícia. em 1800 e independência. Que delícia. Mas que delícia! Para com isso! O meu pirulito! Meu pirulito!
Você não vai com a minha cara? Além do mais, você já tinha lambido tudo. Se fosse assim, eu teria continuado a estudar o meu grito de independência. Chaves, eu tive uma ideia. Que tal brincarmos de grito de independência? Zaz, Zaz, e a gente brincava do grito de independência e eu era Dom Pedro I e Zaz, 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 Zaz. Zaz, Zaz, e eu era o Tiradentes. Não seja tonto, Kiko. Tiradentes não era do grito da independência. Então, onde que ele se encaixa nessa história? Em nada. Tiradentes era o dentista do Brasil naquela época. Que tal você ser o Chalaça? Eu não sou cachaça. Não seja burro, Kiko. Você não sabe quem é Chalaça? Um jogador do Corinthians. Do Palmeiras? Do Flamengo? Do Botafogo? Não deu. O Chalaça foi um cara muito metido que foi conhecido por ser o puxa-puxa desse país. E o que mais? Ele sempre ficava atrás das portas onde ficavam as pessoas muito poderosas daquela época. E para ele ir até lá, ele precisava tirar os sapatos e andar descalço até lá. Que descalço que nada! Você não sabe de nada! Mas todo mundo abria a porta e falava tchau, laça, tchau, laça, tchau, laça. Ah, tá bom. Se assim, sim, vai. Está bem, vamos brincar do grito de independência. A vassoura é meu cavalo e... Do que é que você tá rindo, seu tonto? Montado nesse cavalo, você parece a bruxa do 71. Volte a me chamar de bruxa. Bruxa? Foi a senhorita que mandou repetir. Sim, eu ouvi com seus próprios olhos. Oh, mas que obediência, não é? E se eu mandasse vocês irem pro inferno? Vocês iam? Não, na casa da senhorita a gente não vai. Grosseiro, estúpido, ordinário. Grosseiro, estúpido, ordinário. Oh, então o senhor está me arremendando, não é? O que está acontecendo aqui, dona Clotilde? Não é nada, dona Florinda, não é nada. Sou o seu filho que passa a vida inteira me arremendando. Quantas vezes eu já te disse para você não agir como um idiota? Como é que é? Me perdoe, dona Clotilde, mas a senhorita sabe que as crianças imitam o de pior que existe. Como é que é? Bem, com licença, eu esqueci que eu coloquei o feijão no fogo. Então, Chavinho, a gente vai ou não brincar de grito de independência? Zaz, Zaz, olha ali, um inimigo. Olha o passo do elefante, veja como ele é elegante. Ao ataque! Ai! Rende-se! O quê? Chaves, não seja covarde. Você não sabe que os valentes não devem atacar pela retaguarda? E que culpa eu tenho se ele tem bastante retaguarda? Você vai ver, Chaves. Eu vou falar pro meu papai te expulsar da vila. Ele vai te expulsar da vila. E quando isso acontecer, eu vou brincar nessa vila até de costas. Por isso mesmo, as suas costas são a sua retaguarda. Deixa eu ver, nhonho. Você não vai com a minha cara? Não me importa. Mas me importa sim, porque o Kiko é meu amigo e eu sou Dom Pedro I e ele é a Maria Leopoldina. E é isso mesmo, é o quê? Você trocou meu nome. É Chalaça mesmo. Mas não seja tonto, Kiko. Você não sabia que Dom Pedro I saiu nas moedas de 5 centavos? Isso eu sei, mas o que isso tem a ver? É que você vale isso mais ou menos. É? Toma! Sabe quem você bateu? Em quem? Em Dom Pedro I. Ué, e saiba que é você que vai dar o grito, mas vai ser de dor. Não, Chaves, não. Toma essa aqui. Ai, mamãe! O que foi, tesouro? Mamãe queria me bater com aquela vassoura. É que a gente tava brincando do grito de independência e... Oh, claro. Pois agora eu vou dar o seu 7 de setembro. Viva o Brasil! Ai! Vamos, tesouro.
Não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha! Ai. E da próxima vez, vai brincar de soldadinho com a sua avó. Seu Madruga, o senhor já brincou de soldadinho de chumbo com a sua vovozinha? Eu só não te dou uma porque a minha vovozinha foi protetora real de Dom Pedro I.